Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis nos assentar. Queria pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu fiz algumas anotações aqui dentro daquela apostila, e as anotações estão a partir da página 193. Para mim é uma alegria poder estar aqui nessa noite, cooperando com a nossa igreja, com os obreiros, sendo cooperador nessa noite do nosso pastor. Obrigado, pastor, pelo convite, pelo honroso convite. Que Deus abençoe o senhor, continue lhe mantendo firme com saúde. Que Deus abençoe também o pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, que hoje comemora mais um ano de vida, e também a nossa alegria em poder ter aqui juntamente conosco a nossa irmã Marta. Que Deus abençoe a irmã Marta, a senhora, também o Costinha. Que Deus abençoe vocês, pastor Marcos Almeida, e todos os demais pastores que aqui estão presentes. Que Deus abençoe a cada um. Também, meus irmãos, quero agradecer a Deus pela vida da Fernanda, minha esposa, ela e a Alicinha. Ela até correu aqui me abraçar, pastor. Estava em Cuiabá esse final de semana lá com o pastor Silas. Estava tendo um encontro de mulheres e também a convenção ali, E ela estava em Pouso Alegre e eu estava lá. Daí ela correu para participar do culto aqui hoje. E eu não vi a Alice fazia já uns 4 dias já. Aí matei um pouco a saudade ali. Meus irmãos, segundo Timóteo, ou segunda carta escrita a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9, vamos ler a partir do versículo de número 9, que diz assim o texto: procura verter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, ele conta a nós os últimos momentos de Paulo, as suas últimas palavras, e ele escolhe Timóteo para enviar essa carta e comentar a respeito dos seus últimos momentos, fazer uma análise de tudo que ele viveu até ali, e depois também dizer a Timóteo algumas referências de um dos seus obreiros, com uma forma mais específica, mais detalhada, um pouco mais minuciosa, porque ele entende que Timóteo, como seu filho na fé, um filho gerado
espiritualmente por ele. Ele entende que Timóteo estava capacitado, apto para dar sequência ao seu ministério. Então, naquele momento, Paulo vai recomendar alguns obreiros a Timóteo e também vai relatar um pouco do seu estado físico, emocional e espiritual. E quando nós vemos algumas expressões peculiares de Paulo, apenas escrito a seu filho na fé, Timóteo, nós percebemos algumas coisas, e uma das coisas que eu já quero iniciar detalhando aqui, é que Paulo, ele está triste. Ele está dizendo aqui que ele entende que já está sendo oferecido como aspersão de sacrifício. Ele entende que já chegou no final da sua carreira, que ele já guardou a sua fé, ele completou a obra que Deus havia designado para que ele realizasse. Ele entende tudo isso, mas ele faz um desabafo a Timóteo. Ele deixa escapar algum resquício de tristeza, um sentimento de tristeza relacionado aos obreiros, aos amigos, também até mesmo da sua família, porque ele vai dizer que ele esteve em julgamento. Ele diz: eu fui a uma audiência, eu estava lá, eu fui então, e eu percebi que eu olhando para todos os lados naquele momento do julgamento, não teve ninguém comigo. Ninguém esteve comigo na minha primeira audiência. Eu compareci e eu pensei que viria alguém, que estaria alguém, mas todos me abandonaram. Essa expressão que Paulo usa, ela é muito forte, porque nós estamos falando de alguém que eu fiz questão de anotar esses dias atrás, que menciona nome de pelo menos 48 obreiros que ele formou, que ele preparou e que ele faz indicação dos seus nomes nas suas cartas. Dentre desses mais de 48 obreiros, ninguém esteve com Paulo. A Bíblia diz que Paulo cita também família, ele tinha família, parentes, mas ninguém dos seus parentes esteve com ele naquela audiência. Ele vai dizer que ninguém esteve. Ele usa a expressão no versículo 16, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Essa expressão é muito forte, porque o abandono, ele faz parte de 4 tipos de esquecimento. O primeiro tipo de esquecimento nós chamamos de amnésia anterógrada, que é aquela que você consegue lembrar-se do passado, mas não consegue mais guardar a memória daquilo que você vive no presente. Segundo, nós chamamos de amnésia retrógrada, é aquela que você lembra do presente, mas se esquece do passado. Depois é o Alzheimer, que todo mundo sabe, é uma doença degenerativa, ela é crônica, é um esquecimento crônico, vai cada vez mais piorando, aumentando. Só que, pelo dicionário, existe uma 4ª maneira de esquecimento, que é chamado de abandono, quando diz que o próprio indivíduo se propõe a esquecer-se de alguém ou de algo. Abandono significa aquele que se propõe esquecer-se de alguém ou de algo. É alguém que decide, sabe, conhece, mas decide esquecer-se de alguém ou de algo. E Paulo está dizendo: eu fui abandonado por todos. Não é que eles se esqueceram que Paulo estava preso, não é que eles se esqueceram, não sofreram de amnésia, não é que eles tinham a doença do Alzheimer, não, eles não se esqueceram que Paulo estava preso, eles não esqueceram as condições físicas e emocionais de Paulo. É que o texto diz: eles abandonaram, eles decidiram esquecer-se de Paulo. É uma decisão de um indivíduo. A expressão usada aqui no grego, ele quer dizer que ele foi esquecido voluntariamente. Não quer dizer que alguém está correndo na correria da vida, do ministério, os obreiros de Paulo, e de repente das 5 horas da tarde eles lembram: olha, 4 horas era a audiência de Paulo e nós nos esquecemos de ir lá. Não, ele disse: eu fui abandonado. Eles sabiam aonde eu estava, eles sabiam o que eu estava passando e o que eu iria passar, mesmo assim decidiram
decidiram não ir estar comigo, mesmo assim decidiram não estar ali me ajudando, me auxiliando, me apoiando, estando ao meu lado. Paulo é um obreiro que trabalhou, que dedicou a sua vida inteira à obra de Deus, que gerou filhos espirituais, discípulos, obreiros que marcaram a história do Novo Testamento. Paulo, depois de Jesus, tem o maior legado no Novo Testamento. E nós percebemos que, quando nós citamos essa história, quando nós lemos este texto, se nós não soubéssemos quem é o escritor, se nós não soubéssemos que se trata de Paulo, mas se simplesmente eu pegasse aqui e lesse esse texto para vocês aqui nessa noite, sem que nós soubéssemos, porque a figura de Paulo é uma figura muito conhecida, mas se nós não citássemos o nome, não colocássemos aqui que fosse Paulo que estivesse escrevendo isso, nós olharíamos para o texto e dizíamos: esse homem deve ter sido muito ruim na sua vida, ele deve ter sido alguém muito mau, praticou coisas erradas, muitas coisas erradas, porque para no final da vida dele, ele não ter o apoio de ninguém, nem da família, nem dos amigos, ninguém esteve com ele na audiência. É comum numa audiência de júri, eu aprendi com o pastor agora ali, uma audiência de júri popular, quando você vai, é comum você ver, vai a família para dar um apoio, vai os amigos, as pessoas vão lá para assistir, para estarem ali, observando e dando um apoio para aquele que está sendo julgado, para o réu. Mas nós estamos vendo um homem que não teve ninguém para ajudá-lo, que não teve ninguém para apoiá-lo, ele não teve ninguém para sentar pelo menos lá e olhar para ele e dizer: estamos aqui intercedendo, estamos aqui te vendo. Se você não sabe que é Paulo, você pensa que é alguém muito ruim, alguém muito mau, que deve ter praticado um crime hediondo para estar nessa situação, e ninguém está lá para apoiá-lo, e ninguém está lá para ajudá-lo. Mas não se trata de um bandido, não se trata de alguém mau, não se trata de alguém cruel, se trata de alguém que dedicou a sua vida inteira à obra de Deus, que gastou e se deixou gastar pela obra de Deus. Se trata de alguém que disse que era prisioneiro de Cristo por amor da igreja. Se trata de alguém que dedicou os seus dias para realizar a obra de Deus, abrir igrejas, implantar igrejas, levantar obreiros, instruir obreiros, ensinar, admoestar, corrigir. Esse homem, ele olha, quando nós olhamos para ele, pensamos: deve ser alguém ruim, mas não, é Paulo que está sozinho, é Paulo que foi abandonado, é Paulo que está sendo julgado. Ele olha para um lado e olha para o outro, e ele está acuado em um canto, sem ter ninguém para poder ajudá-lo, ou apoiá-lo, ou pelo menos sentar para que ele visse um rosto familiar e descansasse de alguma forma o seu sentimento, as suas emoções. Quando eu leio essa expressão, todos me abandonaram, você fica com um pensamento de: o que será que aconteceu para que ninguém fosse? O que será que aconteceu para que ninguém estivesse lá? Paulo está terminando o seu ministério, sendo julgado, sem amigos, sem companheiros, alguns até compromissados com a obra, mas outros ele relata que não foi porque tinham compromisso, mas porque abandonaram mesmo, e ele cita até Demas nessa passagem. E você vai perceber que um homem que fez a obra de Deus, que empenhou a sua vida, ele está terminando. E alguém olha e vai dizer: mas ele tem aí, mas deve ter muito dinheiro para pagar advogado. Não, a herança que ele está deixando, se fosse para fazer ali já deixar a sua herança por escrito, ele vai dizer a Timóteo: o que eu tenho, o que sobrou para mim são livros, pergaminhos e a capa. Ele diz: é o que eu tenho. Ele terminou, e ele também terminou o seu ministério levando consigo apenas os pergaminhos, o livro e a capa. Agora, nós olhamos para esse texto e ficamos pensando: então, será que vale a pena servir a Jesus e dedicar toda a nossa vida? Se olharmos para o fim da história de Paulo, é o que nós vamos pensar: que dificuldade, que loucura é essa de fazer o máximo, o melhor para a obra de Deus e encerrar os nossos dias assim. Mas quando eu olho o texto,
ele continua dando sequência, e ele diz: todos me abandonaram. Mas daí ele usa no versículo 17 a expressão: mas o Senhor me assistiu. Tem gente que termina cheio de amigos. Tem gente que começa pobre e termina rico. Tem gente que termina cheio de valores. Tem gente que termina cheio de bens. Tem gente que termina cercado e rodeado de pessoas, mas não tem a expressão que Paulo pode dizer. Paulo disse: eu posso não ter terminado com amigos, eu posso não ter terminado cheio de riqueza, só sobrou para mim pergaminhos, livros e capa, mas eu tenho certeza, Deus estava comigo. Aleluia. Deus estava comigo. A maior riqueza que um obreiro, a maior riqueza que um homem e uma mulher de Deus pode ter, é quando terminar os seus dias e dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, não tenho muito para oferecer, não deixei uma grande herança, mas eu estou terminando com o sentimento de que Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Está com você, Paulo? Sim, mas não só ele estava lá comigo, mas ao mesmo tempo que ele estava comigo, ele não estava nos bastidores apenas me assistindo, apenas me vendo. Ele me assistia e me fortalecia, e me fortalecia, e me fortalecia, e me fortalecia. Receba a força de Deus nesta noite, nesta luta, nesta prova. Pode ser que todos te abandonem, mas Deus está chegando para poder te assistir e te fortalecer. Aleluia. A maior preocupação que nós devemos ter na nossa vida é se terminaremos os nossos dias tendo a presença de Deus do nosso lado. Cadê os obreiros, Paulo? Tem um num lugar, outro no outro, tem um, tá cada um para um canto, ninguém me assistiu. O que você tem, Paulo, para colocar no testamento? Ele diz: rapaz, livros, pergaminhos e a capa. E por que você está feliz, Paulo? Porque aos olhos humanos eu não tenho nada. Mas aos olhos espirituais eu tenho tudo. Tem um corinho que eu cresci cantando na escola bíblica dominical, que a gente cantava, era assim, ó: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é. Ele é. E ele termina dizendo: e eu fiquei livre da boca do leão. Oh, aleluia, aleluia. Ele usa uma expressão metafórica concernente à história de Daniel. Ele estava dizendo o seguinte: eu não fui impedido, eu não fui blindado, porque existe uma teologia da prosperidade, do triunfalismo, que
que diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós só vencemos, nós não temos luta, pegamos uma credencial anti-lutas, anti-provas. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Você não vai ser ileso às aflições. A Bíblia diz: o sol, ele vai nascer para o justo e para o injusto. O que tem que acontecer no mundo natural, vai acontecer com você sendo servo ou com você não sendo servo. Se tiver que soprar o vento, ele diz, ele sopra onde ele quer. O vento, ele sopra na casa do bom e do mal. Mas então, pastor, então se eu aceitar Jesus, se eu sou servo de Jesus, o vento não vai soprar, vai soprar. O sol não vai queimar o sol. Não vai ter tribulação. A diferença entre a casa do justo e do ímpio é que se ela está firmada na rocha, o vento sopra, mas não derruba. Paulo, ele diz: eu fiquei livre da boca do leão. Quem era Daniel? Orava 3 vezes ao dia. Quem era Daniel? Um homem íntegro, sincero, fiel. Quem era Daniel? Alguém que Deus o amava pelo seu caráter, por sua justiça. Olha, Daniel era alguém que quem olhasse para ele dizia: esse daí não vai passar por luta nunca, isso aí Deus vai livrar. Ele disse: não, mesmo sendo quem ele era, ele um dia foi para a cova dos leões, um dia ele foi para lá. Mas qual é a diferença? Ele foi, Deus não impediu ele de cair na cova dos leões, mas tapou a boca dos leões para que não comesse ele. Deus não livrou Paulo do julgamento, mas livrou no julgamento. Deus nunca disse que você não ia passar pelas águas. Diz: quando passares. Uma hora você vai passar. Uma hora você vai passar. Mas ele diz: quando passares, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, porque uma hora você vai ter que passar, mas o fogo, a chama não vai arder em você. Quando você passar, não vai acontecer nada. Mas por quê? Porque Deus está contigo. Ele fecha a boca do leão. Ele fecha. Oh, aleluia. Sabe qual é o salmo que eu acho mais tenso da Bíblia? É o Salmo 91. Quando eu paro para analisar aquele Salmo 91, eu fico assustado, pastor, porque o Salmo 91 ele disse assim: olha, vai cair 1000 de um lado. Sabe o que é isso? Você não foi livre de passar pelo pelotão de fuzilamento. Te coloca no paredão, está lá você e mais 11.000. Está lá você e mais 11.000. E começa, você é alvo. E o diabo dizendo: olha lá, ó, que adiantou ser servo de Deus e agora está no meio dos outros 11.000. Vai morrer do mesmo jeito. Aí lá vai 100, morreu. 200, 1.000. Na hora do meu e um pula. Só para você entender como funciona. Estamos em pleno uma pandemia. Vai 1, vai 10. Infelizmente 400.000, 500.000. Quando chega, glória! Deus pode não livrar dos leões, pastor, mas vai te livrar da boca dos leões. 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas você... Você pode adorar porque Deus está contigo. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Deus está contigo. E eu fiquei livre da boca do leão. Quem tem a presença de Deus é protegido no presente e tem certeza que será guardado no futuro.
Versículo 18: e o Senhor acabou de me livrar da boca do leão. Só que eu sei que eles não vão parar, vão continuar. A perseguição não vai parar, as lutas não vão parar, mas não tem problema. E o Senhor me livrará, me livrará, me livrará, me livrará. Eu vim aqui dizer que o livramento não é só para hoje, não. Tem livramento para você amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem. E Ele me livrará. Eu não vou parar de dizer até você sentir o poder dessa palavra. Ninguém está com você, Deus está com você. Você e Deus é a maioria. Aleluia, aleluia. Oh glória. Eu vou entrar no tópico. O tópico. Primeiro ele disse: ninguém me assistiu. Ô irmão, que coisa linda chegar no final da nossa vida. Porque a coisa mais triste é quando alguém olha para a gente e diz assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ter o que você tem. E às vezes a pessoa chega em casa e diz: coitado, se tiver o que eu tenho e ser o que eu sou, não vai ser nada. Porque ele olha para dentro de si e sabe que não tem nada. É só aparência. É só aparência. Agora tem alguém que quando olha no espelho diz: eu posso não ter nada aqui, mas aleluia, eu não desejo que você termine os seus dias cheios de bens apenas, mas eu tenho um sentimento no meu coração e eu quero falar isso a você. O desejo do meu coração é que você nessa noite, quando estiver concluindo a sua carreira aqui na terra, possa olhar no espelho e dizer, independente de multidões ou não: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Aleluia. E ele vai dizer, ele diz assim, versículo de número 13: quando vieres, traze a capa. Ele não diz uma capa, ele diz a capa. Traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. Agora, aqui no versículo 13, ele vai falar das suas necessidades. Ele diz: quando você for vir, ele usa uma expressão, venha depressa. E quando você for vir, traz a capa. Eu deixei a capa lá em Troade, e todos nós sabemos, já já eu vou entrar nesse assunto, porque Paulo sai de Troade apressado. Só que Lucas, em Atos de número 20, vamos ler lá, vamos aproveitar, porque a escrita é bastante. Daí na tua casa, se você tiver o livro, você vai ler, e eu vou só aqui colhendo algumas coisas aqui dentro do texto. 2 Coríntios, no capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 12, ele diz assim: ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor. Tudo bonito aqui, diz, abriu-me uma porta no Senhor. Mas eu não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Então, despedindo-me deles, parti para... Só que Lucas, em Atos, ele esconde esse detalhe. Atos 16, né, irmã Marta? Olha o que Lucas conta. Lucas conta que Paulo estava lá, estava indo para Panfilha, lembra? Para Frígia. Aí o Espírito do Senhor disse que não era para ir. Aí ele passou a noite em Troade, Lucas contando. Aí Lucas disse assim: e naquela noite ele teve uma visão de um varão chegando e dizendo: passe a Macedônia. Só que o que Lucas não conta, e Paulo faz questão de dizer, ele disse assim: o problema meu lá em Troade não foi só a visão, porque lá tinha uma porta aberta, e era a porta que foi o Senhor que abriu. Ele diz: mas eu não consegui ficar lá, porque eu não encontrei lá o meu amigo Tito. Ele diz: eu não encontrei Tito lá.
Aí eu tive que sair às pressas de lá. Eu fui para Macedônia. E você vai perceber que a capa fica lá. A capa fica em Troade. Aí passa-se um tempo, ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, quando você vir, traga para mim a capa. A capa é a necessidade de Paulo. Só que Paulo, ele vai dizer: traga a minha capa, mas no capítulo 4 e no versículo 21, ele vai determinar o tempo para que Timóteo suprisse essa necessidade. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, ele vai dizer assim, ó: procura vir antes do inverno. Ele diz: eu quero que você traga para mim a capa. A capa é a necessidade. Mas ele disse: só que você tem que trazer essa capa antes do inverno. Porque se você chegar aqui no verão com a capa, vamos estar lá no calor igual lá de Cuiabá, lá 48 graus ontem. Para que vai servir a capa? Ele diz: olha, eu estou precisando da capa, mas você precisa chegar com a capa aqui antes do inverno. Então Paulo deixa claro qual seria a utilidade daquela capa. A capa seria útil para ele se cobrir, para ele se agasalhar no frio. Ele diz assim: então, traga antes do inverno começar, porque depois que acabar o inverno, não necessito mais da capa, eu não preciso mais da capa. Então, Paulo diz: existe uma necessidade, mas se você suprir essa necessidade fora do tempo, ela não vai dar o resultado que eu preciso. Ela só vai ter o resultado na sua totalidade se você fizer o que eu estou pedindo dentro do tempo que eu estou pedindo. Porque tem gente que quer fazer aquilo que é bem, mas fora do tempo que foi pedido. Não adianta nada você fazer certo fora do tempo certo. Não vai ter o mesmo resultado que teria se você fizesse o certo dentro do tempo certo. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: se você recebe o pedido de ajuda, se você recebe uma incumbência do pastor, do seu líder, você precisa entender que existe um tempo para você cumprir isso. Existe um tempo para você executar esse pedido. Porque tem gente que quer executar, mas do jeito dele, na hora dele. Depois não vai ter mais utilidade. Você percebe que Paulo está ali dizendo: tem que ter pressa. Você precisa fazer isso antes do inverno chegar. Tem pessoas, e agora eu vou trazer para o contexto nosso, é a mesma coisa de pessoas que quando alguém falece, você chega lá e vê em volta todinha ali de coroas, de flores, mas durante a vida nunca levou uma flor. Nunca. Aí depois fica lá chorando, dizendo: olha como eu amo. Nunca falou eu te amo antes. A capa é para o inverno. E não para depois do inverno. Depois do inverno ela não vai ter mais utilidade. Já viu quando a gente era criança? A nossa mãe ou o pai dizia: vai no mercado comprar tal coisa para eu fazer o almoço. Aí você ficava enrolando, ia brincar, esquecia. Aí ele lembrava. Aí você corria lá para comprar. Aí quando você chegava, já tinha feito o almoço. Você chegava lá e disse: mas o que é isso? Não, a senhora pediu para eu comprar. Eu disse: não, agora não preciso mais. Agora já está pronto já. Agora... fulano, eu preciso de você amanhã para fazer assim. Pastor, eu vou orar. Oh, então não, fica tranquilo aí. Eu chamo o outro para buscar a capa. Existe um tempo. Eclesiastes 3 diz: há tempo. Tem tempo de abraçar. Aí depois tem o tempo que não é mais para abraçar. Aí no tempo de abraçar diz: me dá um abraço. É no tempo de abraçar. Aí diz: Aí depois, quando ele quer abraçar, já não é mais no tempo de abraçar. É no tempo agora de deixar de abraçar, ele quer chegar abraçando. Lembra Jesus, ele ressuscita. A Maria Madalena vai tentar. O Senhor diz: não, ainda não é tempo ainda. Mas vai chegar o tempo, eu vou subir, já desço.
Aí quando ele sobe, ele diz: não, não me toca, não. Eu vou subir. Aí quando ele desce, aí ele aparece para os discípulos, entra na casa onde eles estão, e ele diz para Tomé: agora me toca. Não adianta fazer o certo se não for na hora certa. Ei, o inverno é cruel para todos. O inverno na Bíblia fala de lutas, de provações. Tem gente que depois que passa a luta e a provação, chega dizendo: que bênção, estamos contigo, conta comigo. Agora não, eu precisava da capa antes do inverno. Traga a capa, traga a capa, traga a capa, mas traga antes do inverno. Traga antes do inverno, traga antes do inverno. Ame antes que essa pessoa não esteja mais perto de você. Demonstre o teu amor por ela. Abrace enquanto pode abraçar. Ame enquanto pode amar. Você quer dar flor, dá agora. Não espere o inverno chegar e passar, não. Aproveita. Ame o teu pastor, ame a tua liderança agora. Faça alguma coisa pelo teu líder agora, e não depois que ele muda de setor. Aí você fica dizendo: olha, era uma benção fulano aqui na igreja. Mas por que quando ele estava lá antes do inverno, você não deu a capa? Faça algo por ele enquanto está em tempo. Aleluia. Você está recebendo essa palavra? Está recebendo essa palavra? Traga a capa, mas traga antes que o inverno chegue. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas passam por isso, enquanto é tempo. Uma vez lá no Rio de Janeiro, em Conceição de Macabu, eu fui pregar numa igreja. Quando eu fiz o apelo no final, eu falei sobre perdão, reconciliação. No final veio uma senhora, já quase 80 anos, e ela veio na frente chorando. Eu disse: você precisa perdoar hoje. Hoje, se você não perdoar hoje, eu pregando, mas eu estava pregando na orientação do Espírito Santo, então você não faz ideia do que está acontecendo, você só vai fluindo de acordo com aquilo que o Espírito Santo pede. E de repente, eu fiz o apelo, essa irmã veio para frente, eu fiquei emocionado de ver aquela senhora naquela idade, sentindo o poder da palavra vindo à frente, e eu fiquei feliz, fui orar por ela. Aí, pastor Samuel, saiu o pastor que estava no púlpito, e foi lá embaixo e abraçou a senhorinha, ficou junto com ela assim, abraçadinho com ela. Aí na hora que ele abraçou ela bem apertada, ela dizia assim: não, não, e chorava: não, não. E ele foi apertando ela com um abraço, o pastor da igreja, e ela chorando, e ela: não. E eles foram abraçando. Aí eu vi quando saiu alguns jovens assim, foi correndo abraçando ele. Aí o líder dos jovens que eu estava pregando, ele disse para mim assim: aquela ali, pastor, é a esposa do pastor, e aquele ali é o pastor. Aí eu fiquei olhando aquela cena, passou. No outro dia eu estava indo para o Galeão para pegar o avião. No caminho, no trajeto, o moço que estava me levando, ele disse para mim: pastor, o senhor não me autoriza nós atrasar um pouquinho e a gente correr ali, num lugar que eu queria que o senhor fosse ali comigo, ali rapidinho, e nós já vamos. Eu falei: tá bom. Isso era por volta das 2 horas da tarde. Aí nós fomos lá, chegamos, era no cemitério. Chegamos lá naquela capela, estava tendo um culto, e o pastor da igreja chegou me abraçando, chorando, e falou: ô menino, Deus é contigo. Eu sem entender nada, quando eu cheguei, quem estava no caixão? E os filhos chorando, me abraçando e falando, e eu olhando aquela cena assustado. Aí o filho dela disse para mim assim: o meu pai fazia 20 anos que não dormia na mesma cama que a minha mãe, e eles estavam brigados, mas ontem eles se perdoaram. Agora hoje ela está aqui.
Deus vai fazer você trazer a capa antes que o inverno chegue. Deus vai. Traga a capa. Quando? Vem antes do inverno. E nesses 11 minutos que me restam, eu vou falar só o que foi a introdução. Meu Deus do céu. Fica bravo não, pastor, está tudo escrito aqui, depois eles lêem, não é mesmo? Aí eu vou para o primeiro tópico agora. Aí ele termina de fazer as recomendações pessoais dele, das suas necessidades. Aí agora ele vai falar sobre a situação ministerial. Aí versículo de número 10, ele vai dizer assim. Olha o que ele vai dizer. Demas me desamparou. Pronto. Paulo sabe aonde estão os seus obreiros. Ele sabe quem são os seus obreiros. E ele olha para Timóteo e ele diz: Timóteo, vem depressa, porque Demas me desamparou. E eu sei aonde ele está. Ele está lá em Tessalônica. E ele me abandonou. Quem é Demas? Abra sua Bíblia comigo em Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Quem é Demas? Ele vai dizer no versículo 24: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, é 63 anos depois de Cristo. Aliás, 61 anos depois de Cristo. Quando ele escreve a carta a Timóteo, é 63 anos depois de Cristo. Então, 3 anos antes de Paulo escrever a carta a Timóteo, falando sobre Demas, Paulo escreve a carta a Filemão, e ele diz: Lucas e Demas são os meus cooperadores. Sabe qual é o título de Demas? 3 anos antes da carta a Timóteo, ele é um cooperador. Ele coopera nos cultos, ele coopera na palavra, ele coopera na igreja, ele coopera com Paulo, ele é um obreiro leal, ele está em todas as atividades, ele participa de tudo, ele está envolvido nos departamentos, ele está assistindo o ministério do apóstolo Paulo, ele está ativo na obra de Deus, 61 depois de Cristo. Mas perceba, vamos ler agora o texto comigo, e você vai perceber agora que Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4 e o versículo 14, aí já é 62 anos depois de Cristo. Colossenses capítulo 4 e o versículo 14: Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Entenda, 3 anos antes, Demas é cooperador. 2 anos antes, Demas perde a prerrogativa de cooperador. É Demas, está na igreja, só não coopera mais. Está nos cultos, mas não participa de nenhum departamento mais. Está na igreja, mas não oferta mais. Está na igreja, mas não dizima mais. Está na igreja, mas não coopera com o pastor mais. Sabe o Demas, que está tudo a vapor, mas de repente ele sai, vai ficando lá para o fundinho da igreja, vai ficando escondido. Você olha para ele, ele já não está mais no departamento que ele estava, já não cultua mais do jeito que cultuava. Não saiu da igreja, só não coopera mais. Não saiu da igreja, só não trabalha mais. E aqui já aparece algumas características de que possivelmente ele já estava com o coração em Tessalônica, porque 3 anos antes ele é cooperador, 2 anos antes não coopera mais, e depois, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele diz: Demas me abandonou. Demas me abandonou. Mas não começou da noite para o dia, não foi do dia para a noite, não. Ele foi se tornando alguém que foi se afastando de Paulo. Ele abandonou.
mas começou deixando de cooperar, começou deixando de ajudar. E aqui serve para mim e para você hoje como um aconselhamento bíblico para nós aqui hoje: não deixe de cooperar, não saia do seu departamento. Mas eu estou triste, não, continue lá. Porque se você for se afastando cada vez mais do contexto de se envolver nas atividades da igreja, vai chegar uma hora que você vai fazer como Demas, vai ficar fácil para você abandonar a igreja. Sabe o que aconteceu nessa pandemia? Muitas pessoas agiram como Demas, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, até que nós já não vemos eles mais aonde eles estavam antes. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para socorrer a tua alma, antes que você se comportasse como Demas. Quem sabe você só pensou em sair do seu departamento, só pensou em deixar de cooperar, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: permaneça na tua posição, servindo a Deus no seu lugar. E para eu encerrar pelo menos com mais um dos personagens aqui, eu quero ler. Aí ele diz assim, o próximo personagem eu já encerro e nós vamos concluir, eu devolvo a palavra ao nosso pastor. Olha aqui, no versículo de número 10, a parte B, ele disse: Crescente foi para Galácia. Quem é Crescente? O próprio texto diz quem é Crescente, porque a palavra Crescente, no grego significa aquele que tem vontade de crescer. Mas Crescente foi enviado para Galácia. O que tinha na Galácia? Nada. Quantas igrejas tinha na Galácia? Nenhuma. Quantos membros? Não tinha nada. Mas Paulo disse: eu enviei Crescente, está lá na Galácia. Ele foi fazer o que ninguém... Porque tem gente que quer crescer, mas quer crescer do jeito dele. Ele quer crescer, mas quer crescer nos melhores lugares, quer crescer na melhor igreja, no melhor departamento, quer crescer, mas do jeito dele. Não. Crescente é um obreiro que aceita a palavra do seu líder. Ele diz: você está com vontade de crescer, meu filho? Você está ansioso pelo ministério? Você tem convicção da sua chamada? Sim. Então vai para a Galácia. Dependendo do obreiro, manda ele para a Galácia para você ver. Ele diz: não, Deus não falou comigo, não. Se fosse para Corinto, só podia contar comigo, mas Galácia... Porque a tendência nossa como obreiros é que se você tem um departamento de 10, você pensa: o pastor vai me chamar para assumir um departamento de 30. Se você dirige uma igreja de 100, quando o pastor diz: eu preciso te substituir, vou te enviar para uma outra igreja, na tua mente você já pensa: vai para uma de 200 agora. Agora, Crescente, ele vai para a Galácia. Crescer aqui dentro é fácil. Quero ver crescer no ar livre da Galácia, entregando panfleto na Galácia. Quero ver você ir aonde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer. E só existe Gálatas por causa de Crescente. Crescente foi lá, pregou, ganhou almas. E aí Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo cumprimenta a igreja e diz assim: as igrejas da Galácia, as igrejas. Crescente chegou, não tinha nenhuma, mas depois que ele chegou lá, Paulo escreve a carta e diz: as igrejas, Deus vai te levantar para fazer um grande avivamento e uma grande obra onde você está, Crescente. Deus vai te levantar para você ir aonde os outros acham que não devem ir, porque Deus não está só com Tito em Corinto, Deus também usa os crescentes na Galácia. E eu concluo aqui os 3 minutos. Eu vou só contar um testemunho e já devolvo o microfone ao nosso pastor. Poderia falar um testemunho pessoal meu, mas eu quero falar um testemunho do meu pai, que eu vivi junto com ele. Nós fomos enviados como missionário em 1989 pelo pastor Marinésio Soares da Silva para a cidade de Inconfidentes. Ali ninguém queria ir, ninguém, não tinha crente, pastor. A cidade toda católica,
E não tinha, se tivesse pelo menos um crente, mas não tinha crente. Mas o pastor nos enviou para lá. E nós fomos para lá. Todos os dias ia para a igreja orar. Quando meu pai ia para a igreja, lá na Cícero Canuto de Lima, em Campinas, não tinha ninguém para deixar lá na igreja. O meu pai pedia para mim, já estava com as adolescentes, dizia: fica aí, meu filho, você vai começar o culto, vai dobrar o teu joelho 7 horas, vai orar até 7h30, cante 3 hinos da harpa, faz a leitura da Bíblia, ora, e se tiver alguém, você dá para dar a oportunidade. Se não tiver, você dá uma palavra e depois você encerra o culto. Tá bom, é assim que nós fazíamos. Mas ninguém queria ir para lá. Um dia meu pai chegou e disse para o pastor: mas nós estamos cansados, pastor, estamos lá. Ele disse: não, aguenta firme, fica lá firme. E ele vai. Um dia meu pai ficou tão triste, eu disse isso aqui lá no culto de missões. Ele ficou tão chateado, porque nós não tínhamos nada o que comer em casa, não tinha nada para comer naquele dia. Meu pai entrou debaixo da cama e ficou escondido lá. E a minha mãe no quarto olhando, e eu falava: nós estamos com fome. Ele disse: vai lá, pede para o teu pai. Aí eu ia lá: ô pai, fala com a tua mãe. E nós lá naquela situação, eu e a minha irmã, naquele dia Deus deu um hino para o meu pai. Ele chamou eu, falou para mim: pega uma caneta, meu filho, pega um caderno. E ele debaixo da cama. Ele disse: escreve aí, eu vou cantando. E até hoje eu sei o hino e ele não sabe. Aí ele escreveu o hino, ele cantando o hino e eu escrevendo. Era assim, ó: a vida da gente é tão surpreendente que nos faz vacilar. Em meio aos tormentos estou sem alentos para continuar. Eu só não desisto porque tenho Cristo para me ajudar. Meus passos Ele guia, sempre está comigo, onde quer que eu vá. O fogo perde o seu poder, a água não me afogará, pois sei que as mãos do Senhor estendidas estão. As pedras estão no meu caminho, eu posso até tropeçar, mas Deus com sua forte mão vai me levantar. Às vezes eu sinto perigo se aproximando, a carne e o espírito uma grande luta travando. Então eu sinto uma dor apertar meu peito, mas logo clamo a Jesus e Ele em tudo dá jeito. E ele cantou, eu escrevi, aleluia. Aí tinha um rádio gradiente, começamos a mexer, e lá no finalzinho, pastor, nem no finalzinho, quando o senhor já passava todas as faixas, lá no finalzinho passava o SBT na rádio, e eu com a Raquel assistia escondido, né? Assistia não, ouvia, mas escondido do meu pai. E nós ouvia o Chaves. Aí estava quase na hora do Chaves, nós mexendo assim. Daqui a pouco quem está lá, o Sérgio Malandro falando. E o Sérgio Malandro daquele jeito doido dele. Meu pai debaixo da cama. E meu pai tinha debaixo da cama e minha mãe no quarto dizendo assim: nós estamos aqui perdidos, jogados aqui, ninguém nem lembra de nós. Ninguém nem sabe, você é um bobo, João. Ela falou: você é um bobo, você está aí, ninguém nem sabe que você existe. Nem sabe o nome dessa cidade, nem sabe o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trabalhando aqui, ninguém nem liga para a gente. Aí do nada nós estamos mexendo assim. Aí o Sérgio Malandro começa assim: que é isso, cara? Para que ficar desse jeito? Achando que ninguém está te vendo? Achando que ninguém liga para você? Olha para o sol. O sol nasce, brilha o dia inteiro e se põe à tarde, e nem todo mundo para ficar olhando. Mas não é porque as pessoas não param para olhar que Ele deixa de fazer isso todo dia. Continua. Aí meu pai levantou, saiu debaixo da cama e foi voltar a fazer a obra de Deus. E hoje nós estamos lá em Confidentes com a igreja de quase 200 membros, porque um dia um crescente foi lá fazer o que ninguém queria, estar aonde ninguém gostaria de ir, e Deus foi com ele. Deus será com você, crescente. Meus queridos irmãos, nós estamos agradecidos ao Senhor pela mensagem que veio do céu para o coração de todos nós. Acredito, meus irmãos, que
o Demas, o Crescente, que estão aqui entre nós. O Senhor falou ao seu coração: vá para a Galácia, se Deus lhe mandou, nada irá faltar, porque Deus se responsabiliza pelo resultado da sua palavra. Glória a Jesus, aleluia. E Deus continue abençoando o pastor Rafael. Rafael, nós temos aqui essa é uma expressão de agradecimento para você levar e não se esquecer deste culto. Aqui tem uma lembrançazinha para você e mais uma medalha dos nossos 75 anos de escola bíblica. Aqui, segure aí, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus, que culto abençoado. Tenho certeza que você recebeu esta palavra, você que está em casa, e que palavra edificante, quando nós recebemos da parte do Senhor, aqui como uma injeção de ânimo para nós, Maravilha. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu falei para os irmãos que nós estaremos daqui a pouquinho, o pastor Rafael vai chegar aqui conosco, e nós vamos dando aqui andamento a essa cobertura da nossa 75ª Escola Bíblica de Obreiros, nesta noite de sábado, encerrando aqui uma semana abençoada, uma semana glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã os trabalhos aqui na nossa igreja seguem pela manhã a Escola Bíblica Dominical e às 18 horas o culto da noite, conforme já foi anunciado, conforme já foi dito aqui para nós nesta noite. E nós glorificamos a Deus, quantos irmãos conosco, nesta noite, acompanhando pelas lives. Da mesma maneira, você que não está em condição de estar indo para a igreja, estar cultuando, você pode acompanhar pelas lives os trabalhos deste domingo, iniciando aí a semana. Meus irmãos, eu quero mandar aqui uma palavra de gratidão a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão em todos os nossos canais, em todas as redes sociais, buscando aprender da palavra do Senhor, buscando estar assim, ligadinho conosco aqui e sendo edificado pela palavra de Deus. Entre os irmãos que conosco ontem deixou uma mensagem, o pastor Valdir Inácio de Araújo, mandou a paz do Senhor e não deu tempo de registrar aqui nas lives e nós então não mencionamos. Tem muitos irmãos conosco, irmãos ligadinho conosco de todo o Brasil. Eu estou acompanhando aqui pela nossa live, pelo YouTube da TV AD Belém, e os irmãos mandando mensagem, falando sobre este momento, Glorificamos a Deus. Olha, irmãos, Deus é Deus de milagre, provisão, em nome de Jesus. Foi aqui a irmã Tamires que escreveu, os irmãos escrevendo aqui, mandando mensagem para nós neste momento. Glória a Deus, nós agradecemos a Deus por vocês deixar aqui a sua mensagem. Mas um pedido que nós pedimos é que você, ao mandar a mensagem, você deixa a sua cidade, o local da onde você está falando, o país, porque nós temos muitos irmãos fora do Brasil acompanhando aqui as nossas lives. Então você pode registrar o seu pedido e assim nós estamos falando aqui também na medida do possível. Outra questão é o pedido de oração. O seu pedido de oração, ele é registrado e uma equipe acompanha aí esses pedidos e faz aí a anotação, entra em contato com os irmãos, faz a oração e nós louvamos a Deus então pela vida dos irmãos que estão conosco, deixando aí registrado este momento, tá bom? E tem chegado aqui, está conosco aqui, já se ajeitando, o nosso querido amigo pastor Rafael, que ministrou nesta noite, pastor presidente da nossa igreja lá em Pouso Alegre, e a nossa equipe de comunicação juntinho, nós aqui comentando, pastor Rafael, aleluia. David Prado, Albino, todos juntos, unidos na informação para trazer aqui o nome certinho do Senhor e a cidade que o Senhor está. Aleluia, glória a Deus. Pouso Alegre, aí em Minas Gerais,
querido pastor, mais uma vez aqui. Olha aqui o David Prado já ligadinho aqui. Manda meu abraço para o pastor Rafael. Glória a Deus, pastor Rafael. Paz do Senhor, pastor, mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Aguinaldo, Pai do Senhor a todos os irmãos que até aqui acompanhou o culto de hoje. Glória a Deus. Pastor Rafael, eu fiquei impactado com o seu testemunho, rapaz. Amém. Impactado. Porque estar sozinho num local, esperando que alguém venha, se converta, e a igreja, ainda mais o obreiro que depende da ajuda também do ministério da igreja local, eu imagino o sofrimento, o momento de angústia, mas também os frutos, a colheita está sendo grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos lá uma igreja que já está chegando a quase 200 membros já, para a glória de Deus. Glória a Deus. Mas quando nós chegamos lá não tinha ninguém não. Quanto tempo foi, pastor Rafael, esse sofrimento até que as primeiras vidas se convertessem? O senhor tem essa ideia de tempo? Rapaz, eu acho que foi uma média aí de 3, 4 meses, né? Certo. Aí depois foi, quando nós saímos de lá, a igreja já tinha mais de 60 pessoas. Certo. Todas batizadas nas águas, naquele que foram ganhas naquele tempo lá, naquele período ali. Muito bem, então olha só, vale a pena insistir. Obreiro, você que está no ministério, você que está às vezes num local, falando aqui, eu até me lembrei agora, e eu vou tomar liberdade, pastor Rafael, de falar sobre isso. Tem uma congregação aqui do setor de Mairiporã, pastor Elias Sushi, nosso amigo. Ele, ao assumir aquele setor, ele falou: pastor Aguinaldo, tem uma congregação que fica lá no meio do mato, no meio da serra. E para subir a serra não chega, não dá para subir, é barro. Então o pastor ele vai de moto com a sua esposa e eles conseguem chegar no culto, mas vão lá naquele meio de mato. Só para tem uma congregação que tem um crente. Meu Jesus. E eles estão lá. Então, mas essa é a obra de Deus, né? Se eles perguntassem para Noé, quanto tempo você pregou na tua igreja? Ele vai dizer 120 anos. Quantas almas você ganhou? Ele disse só 8. A família. Aí alguém ia dizer, mas então ele foi um fracasso como pastor? Na verdade não, né? Uma alma ali teve um resultado muito grande, né? Glória a Deus. Pastor Rafael, mais uma vez aqui o nosso amigo falando aqui, o David Prado. Ele é meu irmão, que alegria ouvi-lo. Glória a Deus. O pai do pastor David Prado mora em Inconfidentes, onde nós temos igreja lá agora. A igreja da onde eu falei do testemunho que nós passamos lá. O pai do pastor David mora lá. Mora lá? Que maravilha. Lá. Tá vendo, David? Deixando aqui mais uma marca registrada, a marca David Prado, né, Albino? Essa é a marca. O Albino também ligadinho sempre conosco, sempre pegando as fotos nossas aqui, fazendo brincadeira conosco. Um abraço, Albino. Glória a Deus. Meus irmãos, eu falei para os irmãos que eu falaria aqui no término dessa reunião, e eu recebi aqui a informação, né, que é o 20º encontro das crianças, que vai ser realizado agora no dia 2/10, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, aqui no templo da rua Dr. Fon, número 140, no próximo sábado, né? Nós estaremos então aqui com a nossa irmã Marta Costa, com a irmã Karen Ramos aí, que estão à frente desse trabalho. Uma grande festa está sendo preparada para as nossas crianças. Os setores já estão organizando as caravanas que estarão aqui trazendo. Então as criançadas estarão também neste período adorando, glorificando o nome do Senhor. E tenho certeza que a irmã Marta Costa, juntamente com a sua equipe, está preparando aqui algo grandioso, né? Então está registrado aqui esta informação: o Congresso das Crianças, 20º Encontro das Crianças aqui do Ministério do Belém, dia 2/10, aí uma escala para o período da manhã, das 9 às 12 horas, e à tarde das 14 às 17 horas, essa é a informação. Pastor, o senhor falou para nós aqui que estava em viagem, o senhor estava em Mato Grosso? Estava no Mato Grosso. Preguei em 2 cidades ali, né, essa semana. Foi Cuiabá com o pastor Silas,
que é o vice-presidente da convenção ali, e o presidente da Assembleia de Deus de Cuiabá, né? Um dos nossos vice-presidentes da convenção geral também. E também tive lá em Tangará da Serra. Tangará da Serra. Dias afastado da família. Isso, rapaz. E Foi alegria, uma alegria agora. emoção, ali. Como chama a bebê? Alice. Alice, a pequena Alice. Foi. Eu estava assentado ali durante o culto, atrás do pastor, na cadeira atrás do pastor aqui. E a Alice, quando chegou, correu para o braço do pai, o abraçou, não queria sair do colo do pai. E ali eu tive que controlar a emoção. Muito bem, um beijo para a Alice. Aí muito bom ter a família Glória por perto, né, pastor? Muito bom. Pastor, esse trabalho desta noite, uma escola abençoada, mensagem que o senhor ministrou, edificou a muitos irmãos. O senhor falou aí do tempo e essa questão de abraçar enquanto tem tempo, né? Porque a gente deixa tudo para depois, né, pastor? Isso é uma verdade. Fala um pouquinho, dá uma resumida nessa mensagem, já mandando a este povo que nos está nos acompanhando, uma mensagem extra aqui para os irmãos que estão acompanhando neste momento. Meus irmãos, antes de mais nada, pastor Ignaldo, quero agradecer ao nosso presidente, pastor Zé Wellington, também ao presidente da nossa convenção geral, pastor Wellington Júnior, que fizeram o convite para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, ministrando a palavra de Deus. Eu quis falar de um assunto simples, básico e do dia a dia da igreja. Então eu escolhi esse texto, que é um texto muito conhecido, até o que está chegando agora na igreja, o que está vindo agora para a igreja, ele já conhece a história de Paulo. Então fica mais fácil para a gente juntos passear um pouco na história do apóstolo. E os momentos finais dele ali, todos resumidos através dessa carta, me impactou muito. E porque me impactou, eu decidi então compartilhar com a igreja, porque é a realidade que nós temos vivido hoje em dia. Para cada situação existe um tipo de obreiro, e Paulo faz questão de citar cada tipo de obreiro para cada tipo de situação. Foi um texto que me chamou a atenção e, infelizmente, Paulo se alegra dizendo de alguns que ele enviou, mas quando ele termina a carta, eu não consegui concluir ali no culto hoje, mas ele termina falando sobre Marcos. Ele disse assim, pastor Ignaldo, ele disse assim, ache Marcos. Paulo sabia onde estava Tíquico, Paulo sabia onde estava Tito, Paulo sabia onde estava Crescente, Paulo sabia onde estavam os obreiros dele, mas Marcos, ele disse, acha Marcos. Procura Marcos e traze-o contigo. Tem obreiro que às vezes, por diversas situações, se perde, se afasta do seu líder, vai para distante, foge do olhar da liderança, mas Deus sempre vai levantar um Timóteo para ir buscar de volta o Marcos, que precisa voltar para a atividade que ele sempre teve, para a obra que ele sempre realizou, porque Paulo diz, ele é útil para o ministério. Está perdido, mas é útil. Eu não sei onde ele está, mas é útil. Está cansado, mas é útil. Falhou, mas é útil. Está meio sumido, mas é útil. Acha ele, vamos usar ele de novo, porque ele é útil para o ministério. Coloque em atividade novamente. Coloca-o em atividade novamente. Pastor, o senhor foi falando sobre Dimas, né? A forma que ele foi se afastando. E aí, isso é notório, né? Que muitas vezes vão se decepcionando ou se frustrando. Já foi falado aqui essa semana sobre isso, e as pessoas vão deixando seus ministérios, quando vai ver, tão longe, né, do seu ministério, do seu pastor. Às vezes começa devagarzinho, né? Deixa uma coisa e outra. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ele começa saindo aos poucos, né? Ele vai aos poucos se afastando, começa se afastando da liderança, aonde ele se envolvia ele não se envolve mais, os compromissos e comprometimento que ele tinha com a obra de Deus ele deixa de ter, e aí até chegar, quando alguém olha e diz, olha, ele saiu da igreja, na verdade ele já tinha saído faz tempo, porque ele começou a se afastar, né? Muito bem. Pastor, o senhor sabe que para nós, acompanhando pela TV AD Belém, estamos também nas redes sociais da nossa igreja, pelo Jornal Nosso Setor, compartilhado simultaneamente com a nossa TV AD Belém. Estamos aí alcançando o Brasil e o mundo. Hoje pela manhã, eu fui alcançado pela TV, porque eu estava em casa não estava trabalhando, pela manhã tive que estar na empresa, cuidando de alguns trabalhos que ficou lá pendente na semana.
E eu marquei para estar lá de manhã para poder estar aqui à noite. E o pastor Aparecido estava ministrando a palavra pela manhã, entre outros pastores que ministraram a palavra, mas eu gravei algo que o pastor Aparecido falou que nós não temos culpa de Deus nos escolher. Meu Deus, forte. Ele falou né? assim, e que muitas pessoas se levantam, às vezes é nosso amigo, está ao nosso lado, está conosco, e quando você assume alguma coisa, um departamento, ou que seja com uma função, aquela pessoa te vira o rosto, vira teu inimigo, e você não sabe nem o porquê. E às vezes a frustração do ministério se dá nisso também. Pessoas vão se afastando porque elas talvez queria aquela função, queria aquele cargo, mas quem escolhe é o Senhor, é Deus que escolhe. Verdade. Então, se você recebeu do Senhor uma incumbência, não espere ouvir o Sérgio Malandro. Verdade. Não espere ouvir aqui o Sérgio Malandro. Né? Deus não escolhe quem usar quando tem que falar com a gente, né? Isso mesmo. Pastor Rafael, eu mando aí um abraço a esse povo lá de Pouso Alegre, aí a todos os nossos queridos irmãos. Eu gosto assim de agradecer a Deus pela vida do Senhor, porque o Senhor já virou aqui um ícone dessa transmissão. Amém. Sempre que o Senhor está em São Paulo, o Senhor tem que ser entrevistado por alguém. Glória a Deus, é muito bom. A equipe toda aqui das mídias sociais da igreja, da TV Belém, a de Belém, né? Isso. E nós somos muito felizes pela vida do pastor Aguinaldo, sempre muito prestativo. É que vocês não vê os bastidores, mas ele é sempre ali, trabalhando, fazendo o melhor dele para levar as informações concernentes à igreja e principalmente agora nesses 75 anos da Escola Bíblica. Eu me senti muito honrado, estou muito alegre, agradecido a Deus, ao pastor, e eu disse hoje pela manhã na mensagem que eu enviei à nossa igreja em Pouso Alegre, Serra Negra e região, eu disse para eles: hoje eu estarei lá com o nosso pastor representando vocês, porque eu não vim aqui pregar, eu vim aqui representar a nossa igreja. Tudo o que eu vivo aqui hoje é reflexo da igreja que eu pastoreio por bondade de Deus e também dos nossos pastores que têm me dado a liberdade de trabalhar ali em Pouso Alegre, Serra Negra, em toda a região. Vocês são a coroa do meu ministério. Minha alegria, meu agradecimento, minha satisfação em ser o vosso pastor e ter vocês como minhas ovelhas. Que Deus abençoe vocês e a todos também que participaram deste culto e que sentiram aquilo que eu senti e que viveram esses minutos da palavra de Deus igual eu vivi. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou passar uma informação aqui a nós, obreiros, a todos nós que estamos participando dessa escola bíblica de obreiros. Semana que vem, mais uma semana de estudos da Palavra do Senhor. Estaremos aqui com toda a cobertura, a equipe trabalhando, né, trazendo informações, fazendo tanto a abertura como o fechamento dos cultos, para que você tenha as informações da nossa escola bíblica de obreiros. Hoje nós já citamos aqui, mais uma vez parabenizamos a irmã Lídia Dantas da Costa, né, Dantas Costa, que é a esposa do pastor Wellington Júnior, que está aniversariando hoje. Então toda a equipe aqui parabeniza a nossa irmã Lídia, que Deus continue abençoando. Para esta outra semana, para a semana que após o dia 2, festa com as crianças, 20º encontro das nossas crianças, e na segunda-feira nós temos aqui dia 4 de outubro, além da escola bíblica, um grande culto à noite, que é o culto do aniversário do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que está aí com todo o vigor, com toda a saúde, adorando ao Senhor juntamente conosco. Então, e também nós teremos aqui, eu estou recebendo muita informação, glória a Deus, pastor Rafael, tem pedido de louvor aqui para o senhor, viu? Olha, eles estão querendo ouvir aqui esse momento da adoração aí, o hino que o senhor cantou. Tem mais coisa aqui chegando, eu tenho que ir acompanhando, né? Dia 5 e 6 do 10. A nossa convenção, nossa, né? AGO, da nossa Confradesp. Então você, obreiro que vai participar, você tem uma semana aí para acertar a situação junto com a Confradesp, porque se a sua anuidade estiver em atraso, você não conseguirá participar. E para isso, a nossa diretoria da nossa convenção estadual, o pastor José Wellington, ele deu aí um desconto de 30% na anuidade de 2020 para trás. Então você que faz parte da convenção, queira acertar,
de 2020 para trás, 30% de desconto na anuidade. Então você tem a semana toda aí, até segunda-feira da outra semana, para estar acertando e colocando em dia a sua situação para que você possa participar da GO. É muito bom estarmos juntos aqui na Confradesp, juntamente com o nosso pastor. Há uma eleição da nova diretoria para 4 anos de mandato aí, né, pastor? Sim, é. Então, é esse convite que nós temos aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui que chegou mais coisa para nós aqui, pastor Rafael. Enquanto isso, o senhor manda abraço, pastor. Aleluia. Um abraço aí pro meu pai, né? Eu contei o testemunho, mas nem falei o nome dele, né? Isso. É o pastor João Pereira. Pastor João Pereira, João. irmanice. Ele hoje está lá, coopera e pastoreia a igreja ali junto comigo em Pouso Alegre. É uma alegria poder cooperar junto com o meu pai. Pastor, um abraço, pastor João. Que Deus continue abençoando lá na cidade onde ele está, servindo ao Senhor, glorificando. É a sua família, que Deus continue abençoando. Amém. O Senhor, a esposa, a pequena, que mais uma vez eu quero que o senhor cite na Alice, né? Alice. Pequena Alice, que Deus continue abençoando o seu ministério, a igreja ali em toda a região onde o senhor tem pastoreado. E nós vamos aqui encerrar essa transmissão com o senhor cantando. Amém. Aleluia. É algo assim ímpar para nós. Esse louvor aí, o irmão está aqui, ó, a direção está pedindo para o senhor contar mais um pouquinho sobre esse assunto aí do hino, né? Então, rapaz, e naquele dia, eu não contei porque eu queria respeitar o horário que foi me dado. Mas naquele dia, veio um homem que, ele dizia ser ateu, mas hoje ele já se converteu. Mas naquele dia, nós estávamos lá, ele bateu na porta de casa assim, e quando nós abrimos a porta, era o irmão Luiz. Aí o Luiz disse assim: ó, pastor, eu trouxe um negócio aqui para o senhor aqui. O senhor não se sinta ofendido, mas está aqui. O que eu trouxe aqui era uma cesta básica. Disse: se não servir para o senhor, vai servir para alguém aí da igreja do senhor. E nós estávamos sem nada para comer em casa. Aí a minha mãe olhou, viu assim. Aí minha mãe tinha falado com meu pai: ó, hoje eu só almoço se tiver bife acebolado e macarronada. Aleluia. Aí meu pai olhou, viu que lá tinha um maço de macarrão e aquela latinha de mastomate elefante. Aí ele olhou para ela assim, quer dizer, tá vendo? Tem aí. Ela de canto de boca olhou para ele assim: falta o bife acebolado. O Luiz pegou, foi embora. Meu pai disse: faz um almoço para nós agora. Ela disse: para vocês eu faço, mas eu não vou comer. Enquanto ela estava falando, bateu na porta de novo. O Luiz voltou e disse assim: ó, pastor, eu nunca vi essa cesta aí, não sei como que ela é, porque eu pego da empresa, mas é o seguinte: aleluia, eu vou deixar para o senhor aqui uma quantia aqui, se faltar alguma coisa, o senhor compra o restinho aí para completar aí para o senhor ou para alguém aí da igreja aí. Deixou lá para o meu pai R$100. Aí meu pai pegou 50 e deu para mim. Eu fui lá, comprei o bife e a cebola e um canudo de doce de leite. Que a vitória tinha que ser completa. O senhor está deixando nós com água na boca aqui desse bife acebolado e a sobremesa. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com muitos irmãos conosco, de longe, de outros países. Olha aqui, muita gente acompanhando a gente. Eu não vou citar os nomes, muita gente aqui conosco. Um abraço a todos vocês, mas faça como os demais. Ponha a cidade, ponha a localidade onde você está, e nós vamos aqui encerrando, ouvindo pastor Rafael Pereira. Quem sabe daqui sai um CD. Olha aí. Por favor, pastor, nós agradecemos a todos vocês. Eu já não falo mais nada, agora é com o pastor Rafael. Deus abençoe. A vida da gente é tão surpreendente que nos faz vacilar. Em meio aos tormentos estou sem alentos para continuar. Eu só não desisto porque tenho Cristo para me ajudar. Meus passos Ele guia, sempre está comigo, onde quer que eu vá. O fogo perde o seu poder, a água não me afogará, pois sei que as mãos do Senhor estendidas estão. A pedra está no meu caminho, eu posso até tropeçar, mas Deus com suas fortes mãos vai me levantar. Às vezes eu sinto perigo se aproximando, a carne e o espírito uma grande luta travando. Então eu sinto uma dor apertar meu peito, mas logo clamo a Jesus e Ele em tudo
tudo dá jeito. O fogo perde o seu poder, a água não me afogará, pois sei que as mãos do Senhor estendidas estão, as pedras estão no meu caminho, eu posso até tropeçar, mas Deus com suas fortes mãos vai me levantar. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.